Oi, gente! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a questão do término e da interrupção na psicoterapia, especialmente naqueles casos em que o paciente vai embora sem se despedir. Esses são casos que nos desafiam, especialmente quando está começando a carreira, que fica aquela dúvida, nossa, o que será que eu fiz? O que será que eu fiz de errado? E às vezes a gente fica assim, né, sem saber muito bem o que fazer, sem saber muito bem por onde ir. Então eu vou trazer alguns pontos para você refletir nesses casos, tá? Então você está lá aguardando o paciente e ele não aparece. O que você faz? Porque no fim das contas, tudo começa com uma falta nesses casos, né? Pra gente saber que o paciente interrompeu, encerrou a psicoterapia sem se despedir, o primeiro passo dele vai ser não aparecer. Às vezes isso acontece com um aviso do tipo, a pessoa desmarca e aí depois não aparece. Às vezes ela simplesmente não aparece já e não avisa desde o primeiro momento. Qual que é a minha sugestão? Quando o paciente desmarca e remarca, enfim, você faz as desmarcações e as remarcações como você faz habitualmente. Mas aí chegamos então naquele momento em que o paciente simplesmente não aparece. Nesse caso, eu geralmente aguardo, fico esperando ali, né? Deixo passar os 40 minutos, espero encerrar 1 hora e o paciente não apareceu. Dado esse tempo, gente, geralmente eu passo para um segundo momento, que é o de poder olhar para o que aconteceu, né? Por que será que esse paciente faltou? Então eu tento entender, criar hipóteses sobre quais seriam os possíveis motivos aí dessa ausência. E aí, tanto tento puxar mentalmente, então naquele mesmo dia, às vezes até durante aquele período que o paciente não apareceu, já começo a pensar um pouco sobre isso, sobre tentar relembrar o que aconteceu na última sessão, como foi, que temas foram abordados, o que estava acontecendo ali. Mas eu sugiro que mais do que tentar buscar e puxar na memória, você realmente procure, né? Vá olhar o prontuário desse paciente. Dá uma olhada nos registros, tenta olhar o padrão de faltas dele, né? Ele já tem esse padrão de faltas, será que ele vai aparecer na próxima? Será que ele não vai? Como será que é, né? Como que esse paciente costuma se comportar? Como que ele costuma se posicionar ali na terapia? Então dá uma olhada para isso, porque eu acho importante que a nossa conduta seja um pouco diferente dependendo de cada caso. Inclusive assim, vou falar com ele, tentar falar no mesmo dia. Eu, pessoalmente, sugiro que não. Salvo, né, se você realmente está muito preocupado, se tem uma situação de risco, de crise, alguma ameaça em relação ao suicídio, por exemplo, enfim, né, tem alguma situação que lhe preocupa mais, tudo bem, vai lá e liga. Mas, de uma forma geral, né, se o contrato e o combinado era de avisar a falta, né, aquela pessoa deixou de fazer a parte dela naquele combinado, naquela relação. Então é importante, a meu ver, aguardar para ver como que o paciente vai se posicionar a partir daí. Ele vai buscar, ele vai avisar, ele vai entrar em contato depois. E aí já aconteceu muitas vezes do paciente logo em seguida mandar mensagem. Já aconteceu de paciente no dia seguinte dizer que achou que era o dia anterior. Já aconteceu de paciente aparecer no meu consultório no dia errado, realmente confundindo as datas da consulta. Enfim, né? Como é que vai ser essa interação? Como que ele vai buscar? Então, eu sempre acho interessante primeiro esperar. Primeiro, a gente partir do princípio de que aquilo foi realmente uma falta, não de que aquilo foi o abandono do tratamento. Então, primeiro a gente considera a falta. Agora, vamos lá. O paciente faltou, né? E aí? E ele não deu sinal de vida. Aí tá chegando a próxima semana, aquele horário dele tá lá reservado. O que fazer? Né? Qual que é a minha sugestão? Analisa, dá uma olhada nesse histórico e tenta construir alguma hipótese. Será que esse paciente realmente não vai voltar mais? Ele já tinha essa tendência de evitar? Ele é um paciente que precisa que alguém chame? Será que ele está de alguma forma te testando ali, esperando ver o quanto que você percebeu, o quanto que você precisa que ele vá? Será que tem algum jogo ali, né? Alguma tentativa de manipulação, mesmo que inconsciente, porque na maioria das vezes a gente é inconsciente, tá? Eu não tô falando isso do olhar de maldade, assim, o paciente tá fazendo isso, nossa, nada a ver, ele tá fazendo isso, ele tá querendo me manipular, tá querendo me jogar.
Não é nesse sentido, pelo amor de Deus. Eu tô me referindo assim, mas será que nas relações, como que ele se comporta nas relações, como que ele vinha trabalhando, que temas que vinham sendo abordados tinham a ver com o abandono, tinham a ver com a vinculação, com a qualidade dos vínculos das relações, como que é isso? Como que será que isso está aparecendo, né? Será que então, na construção aí de hipóteses, essa falta foi uma falta por uma questão mais pessoal? Será que ele já vinha tentando dar alguns sinais ali de que estava caro, de que estava difícil, de que não estava sem tempo, que ele não estava conseguindo de alguma forma colocar na rotina, de estabelecer como uma prioridade? Ou será que tem a ver também com a relação ali? Será que, né, revisando as consultas, você percebeu alguma coisa que você falou, algum tema que foi abordado ali, alguma opinião que você acabou expressando precipitadamente ou não? Enfim, poder aproveitar essas hipóteses assim, né, para se avaliar mesmo, né, para poder pensar, nossa, será que eu falei isso da melhor forma? Será que tinha uma outra forma que eu pudesse falar? Claro que na hora da sessão, se a gente agiu daquele jeito, se a gente escolheu aquele caminho, se a gente falou de tal forma, foi porque foi o que era possível com os recursos que a gente tinha naquela situação. Mas justamente essa análise é muito do que vai nos dar novos recursos para futuras situações semelhantes, né? Então, assim, fazer uma análise pessoal, parar, pensar, rever os registros, rever a quanto andava o processo, rever um pouco também do seu próprio sentimento em relação a esse paciente. Era um paciente que você também às vezes torcia para ele faltar? Era um paciente que você também estava tendo dificuldades? Entende? É importante dar uma pesquisada aí, né, interna nessas situações. E a partir daí você vê. Eu, na minha prática, na maior parte das vezes, o que eu fazia, gente, era na véspera da próxima consulta, o paciente realmente não tinha dado notícias, eu fazia um contato, né? Eu sempre priorizei os contatos por telefone, tentativas de ligação, mas aí, caso o paciente não atendesse, geralmente eu escrevia uma mensagem padrão, assim, de senti sua falta na última consulta, gostaria de saber se amanhã, se posso deixar o seu horário confirmado para amanhã, tentando, né, situar que ele fez falta, né, então que eu percebi a ausência, que eu gostaria de saber se eu posso, então, remarcar. Mas aí o tipo dessa interação e que é interessante de variar, às vezes você está preocupado, perguntar tá tudo bem, tem alguma coisa que eu possa fazer, enfim, você pode modular a sua forma aí de se comunicar com esse paciente a partir do que você já sabe dele, né? E a partir dessas hipóteses que você criou. Às vezes, gente, quando a gente faz esse contato, o paciente deixa de ser aquele que desistiu sem avisar, né? Sem se despedir, e às vezes ele até avisa, olha, realmente eu não fui, realmente não vai dar para continuar, obrigada por tudo, ou não vai dar para continuar, sinto muito, ou não, né, não faz nenhuma menção nesse sentido, só diz que não dá mais mesmo, e é isso aí, não precisa deixar o horário agendado. Então, às vezes, nessa chamada, o paciente tem a oportunidade aí de se colocar, ou seja, você de alguma forma convida ele a expressar um pouco do que está acontecendo, a se colocar ali na relação, ou o paciente pode realmente não responder. E aí, gente, eu acho que uma coisa interessante é que ele não responde na mensagem, né? Ele não responde, não atende a ligação. Mas isso também é uma resposta, né? Quando o paciente não atende, não retorna uma mensagem, um paciente que em outros contatos, em outros momentos respondeu às interações, é claro que ele pode estar adoecido, pode ter acontecido alguma coisa, pode inclusive ter morrido, enfim, né? Essas são possibilidades também. Mas é mais provável e o mais comum é que realmente ele não tenha condições ali de falar sobre isso com você e se retire da relação, né? E esse se retirar da relação pode ter a ver tanto com vocês, ou seja, né, pode ter projetado em você uma imagem, né, uma outra figura, ficar preocupado com o que você vai falar, com o que você vai achar dele e não conseguir lidar com essa possibilidade. Pode ter uma dificuldade dele próprio ali
né, realmente expressar isso que ele fez, isso que não é legal, ele conseguir estabelecer um limite. Então, às vezes, realmente vai dizer da relação de vocês. Às vezes, vai dizer realmente dele com a vida dele, com outras questões. Mas eu acho que um paciente que vai embora sem se despedir, é possível que tenham, sim, aspectos da relação envolvidos e por isso tão interessante parar para revisar, parar para dar uma olhadinha, né, na história de vocês, no processo de terapia. E aí é interessante que você tente fazer isso sozinho, mas eu acho que nesses casos, poder discutir o caso com outra pessoa, especialmente nos casos que te mobilizam mais, que você fica mais surpreso, que você não entende muito bem o que aconteceu, poder fazer uma supervisão nesses casos é interessante, ou discutir com algum colega psicólogo também o caso, enfim, ou se isso te mobilizar mais pessoalmente, também levar de repente para sua terapia pessoal, e aí poder dar uma fechada, né? Porque nesses casos a gente não tem a oportunidade de fazer aquele fechamento como a gente faz quando o paciente, né, comunica, discute, quando isso é algo que acontece a partir da relação. É muito legal, eu pessoalmente acho muito bonito, assim, quando é possível fazer esse fechamento juntos, né? Realmente fazer uma avaliação do processo, poder olhar para o que aconteceu, para a transformação que aconteceu, poder agradecer, poder se despedir, né? Realmente ali frente a frente. Mas quando isso não é possível, a gente vai precisar realmente aceitar que aquilo foi o possível para aquele momento, e aí o fechamento muitas vezes vai ter que ser esse. Você com você mesmo, você com seu supervisor, você com seu terapeuta, se for o caso. O que eu chamo desse fechamento? É muito parecido do que eu acho que seria interessante de você fazer com o paciente se fosse possível. Mas é justamente essa retomada da queixa inicial, essa retomada da evolução do processo, né, essa retomada dos aprendizados de como que aquele caso evoluiu e também, né, um momento de poder olhar para as dificuldades, para os limites encontrados ali também e poder aí, né, se desculpar, poder desculpar o paciente, porque às vezes eu entendo que mobiliza, especialmente se o paciente para de ir, às vezes nem acertou as consultas anteriores que estava devendo. Então, às vezes, isso pode gerar alguns sentimentos negativos também no terapeuta e tudo bem. Agora, você realmente vai precisar buscar uma forma de elaborar isso. Mas é importante que tenha um certo fechamento, né? De uma reflexão ali sobre a transformação. E não só a transformação do paciente, mas o quanto que você se transformou a partir daquele processo. E acho que isso que é interessante, né? Quando o paciente falta, quando o paciente abandona, por mais que a gente possa não gostar, né? A gente precisa estar muito atento qual que era a nossa expectativa ali. O que a gente estava esperando, né? Porque o paciente não está ali, gente, para satisfazer as nossas expectativas e nem a gente para satisfazer as expectativas dele. Eu gosto muito, eu não me lembro mais da onde que eu ouvi que a terapia é o lugar de expressão de uma necessidade, né? De identificação de expressão da necessidade, mas não é o lugar de satisfazer ela. Não é você que vai ter que satisfazer tudo que esse paciente, né? Todos os desejos, todas as expectativas dele. Muitas vezes ele vai sair frustrado mesmo, né? Vai sair insatisfeito. E é isso aí, acontece. E o paciente também não está ali para nos satisfazer, né? A gente tem que cuidar para que esses fechamentos não tenham que ser um feedback para o terapeuta, sabe? Pensando, se a terapia ajudou, eu sou um bom profissional. Se a terapia não ajudou, eu não sou um bom profissional. Tentar não olhar por aí, mas realmente focar na transformação do paciente, né? E aí, nesse caso, quando ele vai embora sem se despedir, a gente constrói essas hipóteses e vai precisar muito olhar para a nossa transformação, né? Como que essa situação nos transformou? O que a gente pode aprender com ela, né? E o que a gente pode levar para os outros pacientes a partir dessa experiência? E realmente acreditar que se o paciente, assim como ele soube a hora de vir, ele sabe a hora de ir, né? A gente precisa confiar nessa autorregulação do paciente, de que aquilo para ele naquele momento foi o melhor possível. A gente também olhar com carinho para nossa história e dizer, olha, eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha. E aí agora poder olhar para essa interrupção, para esse término, realmente como uma possibilidade de abrir algo novo. Uma possibilidade aí de continuar algo dali, porque a relação realmente acaba, né? A relação terapêutica como estava construída acaba,
mas o processo de transformação continua tanto para o paciente quanto para o terapeuta. Quando a gente começa e trabalha essa ampliação de consciência no nosso paciente e em nós mesmos, não tem mais volta, né, gente? Quando a gente se dá conta de alguma coisa, a gente já deu conta. A gente pode depois tentar evitar, tentar não pensar muito, tentar, né, distrair com outra coisa, mas uma transformação, se realmente a gente assimilou aquilo, se deu conta daquilo, alguma transformação já aconteceu, isso continua acontecendo. Às vezes a gente vai ser o terapeuta que o nosso paciente vai contar para um outro terapeuta, né? Isso não necessariamente diz da gente, né? A gente tem que tomar muito cuidado, eu acho, né? Os psicólogos de uma forma geral, para também não levar isso muito para um lado muito pessoal. Né? Sempre que a gente está pensando numa relação, a gente tem que pensar nos dois lados, na parte do paciente e na parte, no nosso caso, do terapeuta. E a gente fazendo o nosso melhor e o paciente fazendo o melhor dele, geralmente o trabalho flui. Às vezes não, né? E tudo bem. A gente precisa ter um pouco de carinho nesse sentido com a gente mesmo, sabe? E enfim, né? Eu falei término e interrupção, mas muito no sentido assim de que acabou ali. Mas às vezes pode ser uma interrupção porque esse paciente pode voltar. Pode voltar, inclusive, tempos depois. E aí aquilo realmente foi apenas uma interrupção ali do processo. Mas era isso, né? Acho que eram esses os pontos principais que eu queria trazer para vocês, né? Essa importância da gente olhar para esse processo, tentar entender também a função desse término. E quando o paciente não faz isso com a gente não faz isso com ele na relação, a gente vai precisar de alguma forma fazer isso com a gente mesmo e seguir, né? E era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês, né? Pelo menos em trazer alguns pontos aí para refletir, para ver o que vocês conseguem aplicar disso na prática de vocês. E se gostaram do vídeo, deixem um like, né? Ajudem o YouTube aí a entender que esse vídeo está legal e distribuir para mais pessoas. Se inscrevam no canal, né? E fiquem aí sabendo sempre que chegar um vídeo novo por aqui, tá bom? Até semana que vem, gente. Tchau, tchau!